Que a paz e a graça de Deus abençoem ricamente o dia de todos os nossos ouvintes. Bom, para começar o nosso bate-papo de hoje, eu queria que a gente imaginasse uma cena bem inusitada. Opa, vamos lá, eu adoro essas analogias. Imagina tentar fazer um Boeing, tipo um 7400 enorme, pesadão, lotado de gente, decolar. Mas em vez de usar aquele combustível de aviação nas turbinas, a ideia é fazer o avião subir, sabe, pedalando aquelas bicicletas ergométricas presas no chão da cabine. Nossa, que imagem trágica, né? E cômica ao mesmo tempo porque não vai sair do lugar. Pois é um absurdo, mas incrivelmente é exatamente assim que a grande maioria das pessoas tenta conduzir a própria vida espiritual logo depois de receberem o perdão divino. Faz todo sentido. A pessoa tem ali um motor potente, tem o tanque cheio, mas prefere confiar na própria força das pernas para tentar sair do chão. A consequência óbvia é o esgotamento puro e simples. Com certeza. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar fundo nessa dinâmica. Nós vamos explorar o capítulo 15, que se chama Santificação Progressiva. Ele é uma adaptação brilhante daquele livro O Impacto da Santidade. O material é excelente, diga-se de passagem. Muito profundo. Demais. E o autor traz uma bagagem, assim, riquíssima. Ele até compartilha várias lições valiosas que aprendeu em casa com o próprio pai, o pastor Juarez Subirá. Então, a nossa missão hoje é desmistificar aquela ideia que é muito comum e muito perigosa de que a graça de Deus é só um passe livre. O famoso ticket de perdão, né? Exato, aquele papelzinho que a pessoa guarda no bolso e diz que vai para o céu. A gente vai entender como a graça atua em 3 níveis totalmente diferentes e o porquê da vida cristã não acabar no momento da conversão. Pelo contrário, é ali que se inicia uma corrida formidável. E para dar o pontapé inicial nessa nossa análise, eu acho que o primeiro obstáculo mental que a gente precisa remover é uma confusão clássica, sabe? Uma que trava muita gente logo na largada. Qual confusão? O abismo de diferença que existe na prática entre justificação e santificação. Porque misturar essas duas coisas é justamente o que gera essa tentativa maluca de pedalar um avião de toneladas. Perfeito, vamos separar as duas coisas então. Qual é o divisor de águas entre a justificação e a santificação? Olha, a maneira mais clara de enxergar isso é pensar na nossa linha do tempo e na nossa condição legal. A justificação lida estritamente com o passado. É a passagem do estado de condenado para o estado de justo. Tipo num tribunal mesmo, né? Exatamente. Imagina um réu. O juiz analisa o caso, bate o martelo e declara o réu inocente. O histórico de culpa sumiu ali, instantaneamente. Isso é a justificação. Já a santificação... é uma parada mais contínua, certo? Isso, é a obra contínua que lida com seu presente e projeta o seu futuro. Ela preserva aquela declaração de inocência no dia a dia, moldando ativamente o comportamento da pessoa. Sabe o que eu fico imaginando? Que a justificação é como se um banco perdoasse instantaneamente uma dívida gigantesca. Algo na casa dos milhões, que a pessoa jamais conseguiria pagar. Boa analogia. O nome dela que estava sujo fica limpo na hora. Isso, o passado está quitado e resolvido. Só que a santificação, nesse nosso cenário, seria a educação financeira diária que essa pessoa vai precisar ter a partir da segunda-feira seguinte, justamente para garantir que o saldo bancário dela não volte a ficar negativo. Matou a charada. Porque ter a dívida perdoada não insere inteligência financeira de forma mágica no cérebro da pessoa, né? Pois é, ela tem que aprender a viver com essa ficha limpa e com novos hábitos no supermercado. Com certeza. O John Wesley explicava isso de uma forma muito elegante para a igreja da época. Ele dizia que a justificação é o que Deus faz por nós através do seu Filho. É puramente externo, sabe? É a declaração lá do tribunal. Já a santificação é o que ele opera em nós pelo seu Espírito. É a obra interna. Exato. É o que muda o nosso caráter. Como a sua educação financeira muda a forma da pessoa gastar o dinheiro. Faz todo sentido. E a gente vê um exemplo cristalino disso no Evangelho de João, no capítulo 8. Naquele episódio bem tenso da mulher adúltera, lembra? Nossa, cena pesadíssima. A multidão inteira com pedras nas mãos. Isso. E aí Jesus olha para ela e diz aquela frase famosa: nem eu te condeno. Nesse milissegundo, ele está operando a justificação absoluta. Ele tira a condenação,
O passado dela foi resolvido, mas o que me deixa impressionada é que a conversa não acaba ali. Claro que não, porque se ele só liberasse ela com o perdão, seria deixá-la vulnerável aos mesmos erros logo ali na esquina, né? Ele emenda direto: vai e não peques mais. E isso não é uma sugestão de estilo de vida, é a convocação para a santificação. Mas aí que está o problema, trazendo isso para o nosso nível prático. Se a gente voltar para a analogia do banco, como é que se mantém esse saldo positivo debaixo de pressão? Porque se esse não peques mais for sustentado só na base da força de vontade pura... Daquela disciplina rígida de coach. Exato, prometer que vai acordar às 6 da manhã e ser um ser humano melhor. Eu tenho certeza que eu falho miseravelmente antes do almoço. A natureza humana não aguenta. E é aí que mora a grande armadilha da jornada cristã, sabe? Achar que, depois da justificação no tribunal, a pessoa recebe um tapinha nas costas e é deixada à própria sorte para tentar ser boa. É quase cruel pensar assim. Sim, por isso a gente precisa introduzir um conceito vital aqui sobre o que é a graça. Ela não é só o alívio do perdão. A graça é uma força ativa, ela é capacitadora. Lá na carta a Tito, no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que a graça se manifestou salvadora, usando um termo grego, o epifaino, que é trazer à luz, tornar visível. Mas na mesma frase, ele usa outro termo brilhante para descrever o que a graça faz depois. Paideu. Paideu. Eu adoro entender a mecânica por trás dessas palavras originais. Mas o que a graça agir como paideu significa na vida real? Para alguém que tá, no meio de um trânsito engarrafado perdendo a paciência. Olha só, paideu é um termo que vem da educação clássica. Significa treinar, instruir, até mesmo disciplinar ou corrigir com rigor. Então imagina a graça assumindo o papel de uma pedagoga bem exigente, ou um tutor que pega na mão do aluno e não deixa o traço sair torto. Então não é só um sorriso gentil lá do céu. Longe disso. Ela é uma educadora residente. Depois que ela livra a pessoa da condenação, ela atua no íntimo ensinando a renunciar aos impulsos ruins. É ela que ensina a frear a impaciência no trânsito, a não explodir de raiva. Caramba, como se o perdão sem essa força motriz fosse uma ilusão, né? O John Bevere traz uma reflexão nesse material que expõe isso muito bem. Ele pergunta qual é o sentido em acreditar que a graça tem poder esmagador para nos libertar da condenação eterna ao inferno, mas não seria poderoso bastante para nos soltar das correntes mesquinhas de um vício diário ou da mentira? Seria um perdão muito frustrante. Muito. A pessoa continuaria sendo escrava daquele hábito, só que agora com a ficha limpa lá no céu. O que seria um desperdício da obra redentora. Limitar a graça à ideia de um passe livre ignora que ela é a ferramenta divina essencial para o projeto de transformar o caráter. Tá, então se a gente já entendeu que a graça atua como essa educadora, empurrando a gente para frente, a gente precisa dar uma olhada no mapa desse território. Porque a jornada onde somos ensinados pela graça é dividida aqui em 3 etapas fundamentais: a porta, o caminho e o alvo. Exato. Essa divisão temporal é o que organiza tudo na nossa cabeça. A primeira etapa, que é a porta, é o princípio. É o que acontece quando Jesus conversa com Nicodemos sobre o novo nascimento, sabe? Ou quando ele diz que é a porta das ovelhas em João 10. É um ponto de entrada estreito e instantâneo. Ninguém nasce de novo aos poucos. Há um momento de passagem. Você passa pela porta e logo em seguida já cai no caminho, que é a segunda etapa, o meio da história. É aqui que acontece a vida cristã, no mundo real, de segunda a segunda, né? A rotina pesada. Pois é. O caminho não é uma sala de espera confortável. Ele exige movimento, avanço, tem tropeços, tem recomeços. E lá na frente, no horizonte, a gente tem a terceira etapa, que é o alvo, que é o destino final, a salvação completa da alma, como Paulo e Pedro descrevem. E ter esse mapa mental evita umas crises existenciais bem graves, sabe? Passar pela porta e alcançar o alvo são eventos pontuais. Agora, o caminho é um processo demorado e desgastante onde a vida inteira acontece. Mas aqui eu vou levantar uma bandeira vermelha e fazer o papel de advogada do diabo. Opa, manda. A gente conhece muita gente que comemora muito o fato de ter passado pela porta e, decide montar acampamento ali mesmo no batente.
A pessoa senta e fala, tô perdoada, acabou. Agora, se a regra do jogo exige se manter em movimento, num caminho apertado, lutando contra falhas diariamente, como é que a gente reconcilia isso com aquela frase famosa de que o fardo de Cristo é leve? Se exige todo esse esforço homérico, me parece muito pesado, na verdade. Essa aparente contradição é o que faz tanta gente desistir no meio do caminho. Mas o segredo é entender a natureza desse esforço e a origem da força. O fardo de Cristo é leve justamente porque a responsabilidade do poder de transformação nunca foi colocada sobre os nossos ombros. Como assim? A gente não tem que se esforçar? O humano é insuportável e pesado. Ah, entendi. Mas o esforço humano abastecido e movido pelo motor divino da graça se torna leve porque o peso do mérito não está com você. Nossa, então a gente toma a decisão, mas a energia que faz a máquina girar vem dele. Maravilhoso. Entendendo esse mapa de porta, caminho e alvo, fica óbvio que a santificação não é num estalar de dedos na porta. A gente mergulha num processo que acontece de formas bem diferentes no passado, no presente e no futuro. O que autores como Robert Southey e Neil Anderson demonstram é exatamente isso. Temos a santificação inicial, que já aconteceu. Está lá atrás, na porta, no momento da conversão. Ali fomos libertos da condenação do pecado. A justificativa legal. Isso. E aí a gente avança para o presente, para a santificação progressiva. E nessa fase, bem no meio do caminho, o objetivo é outro. A pessoa está sendo progressivamente, gota a gota, liberta do poder do pecado sobre a vontade dela. O Max Lucado capta isso com muito realismo. A gente não deve se frustrar achando que a mudança vai acontecer toda na primeira noite, mas seria um desastre achar que ela não vai acontecer nunca. É um aperfeiçoamento constante. E é aqui que eu quero destacar um ensinamento muito legal que o autor trouxe do pai dele, o pastor Juarez. Ele cita aquela passagem fortíssima do profeta Isaías, no capítulo 1. Lá, a promessa é que os pecados se tornaram brancos como a neve e também brancos como a lã. Eu fiquei maravilhada com o detalhe disso. Por que usar duas imagens diferentes de branco? O que a neve tem a ver com a lã? E nenhuma analogia nas escrituras é acidente, né? A biologia e a física desses dois elementos explicam esses níveis de santificação de um jeito genial. Totalmente. Pensa só, de onde vem a neve? Ela cai do céu e cobre as coisas de fora para dentro. Então imagina um terreno baldio, feio, cheio de lixo. A neve não varre a sujeira. Ela simplesmente desce instantaneamente e cobre tudo com um manto branco e puro. Isso ilustra com uma precisão fotográfica a santificação inicial. É Deus lançando o manto de Cristo, né? Exatamente. Ele lança o manto da justiça de Cristo sobre nós, cobrindo a gente independentemente da bagunça interna ali no momento da porta. É rápido e vem de fora. É o momento do tribunal onde somos declarados limpos, mas e a lã? A lã é o custo no processo. Ela não cai do céu em cima da ovelha de jeito nenhum. A lã cresce na ovelha de dentro para fora. É um processo biológico lento, silencioso. A ovelha come, bebe água, metaboliza os nutrientes e ao longo dos meses aquela pureza vai brotando através da pele. Até ficar visível para todo mundo. Isso. É a representação perfeita da santificação progressiva. O Espírito Santo atua no íntimo e a natureza divina transborda aos poucos nas nossas atitudes no meio do caminho. A neve é um evento externo e rápido. A lã é orgânica e lenta. Que metáfora formidável, mostra bem esse contraste irrefutável entre o que Deus faz por nós na hora e o que Ele vai construindo com a nossa cooperação ao longo dos anos. Só que a ovelha caminha por lugares sujos, né? O caminho é empoeirado. Pois é. O processo é falho, porque nossos corpos são falhos. O que leva a gente para o alvo, para a terceira fase. A santificação final. O que rola lá na frente. No futuro, quando a gente cruzar a linha de chegada. Como essa libertação da presença do pecado afeta a nossa estrutura literal. O quadro que o Paulo pinta na carta aos Romanos é que, nesse nosso estado atual, a criação inteira geme. Enquanto a gente está produzindo a lã, a gente precisa lutar contra impulsos muito básicos. Lembra do aviso para Caim?
O pecado está ali na porta como uma fera esperando para dar o bote e a gente tem que dominar. Cansa só de pensar. Sim, mas essa tensão não é para sempre. Na santificação final, com o retorno de Cristo, o disjuntor da tentação é desligado para sempre. Um alívio que a gente nem consegue dimensionar hoje. Em 1 Coríntios 15, o texto é bem enfático. A carne e o sangue corruptíveis não herdarão a eternidade. Lá no alvo final, nossos corpos atuais, esses que são limitados, cansados, suscetíveis ao erro, vão sofrer uma metamorfose total. Seremos revestidos de um corpo incorruptível e glorioso, no mesmo molde do corpo de Jesus depois da ressurreição. Ou seja, é um corpo real, tangível, mas que está absolutamente livre daquela atração magnética para o pecado. É viver num estado onde errar simplesmente não é mais uma opção que atrai. Para resumir tudo, na inicial, ficamos livres da condenação. Na progressiva, lutamos contra o poder diário dele. E na final, somos blindados contra a própria presença do pecado. Exato. Uma obra redentora completa e sem pontas soltas, pegando a legalidade, o caráter e a biologia. Mas olha só, sabendo que essa glória é para o futuro e que hoje a batalha ainda é bem cansativa, como que a gente evita o colapso? Como a gente continua produzindo essa lã da santificação progressiva sem esgotar nossas reservas? O grande segredo da resistência é não inventar de trocar o combustível no meio da corrida. Nas 3 etapas, passado, presente ou futuro, a conexão tem que continuar sendo a dependência da graça. O apóstolo Pedro é super categórico. Ele manda esperar inteiramente na graça. E no original isso é bem forte, né? Muito. Os termos gregos que ele usa, elepizo e teleios, não deixam margem para negociação. Elepizo é uma confiança alegre e irrestrita, e teleios significa de forma perfeita, sem fissuras. Basicamente, a Bíblia nunca autoriza a gente a confiar metade na graça e metade no nosso próprio suor. A dependência tem que ser 100% o caminho todo. E para ancorar essa ideia de dependência total no nosso dia a dia, eu quero muito trazer aquela frase do Dallas Willard, que está na nossa pesquisa. É uma afirmação que vira o cérebro do agente do avesso. Ele diz assim: um verdadeiro santo consome graça como um Boeing 747 queima combustível na decolagem. Nossa. Essa frase não é só de efeito, ela estilhaça toda a nossa lógica religiosa baseada em mérito, né? Destrói completamente, porque a gente é treinado culturalmente a pensar que a graça é tipo aquelas rodinhas de treinamento que você coloca na bicicleta de uma criança, sabe? Para não cair. Isso. No começo da sua vida com Deus, lá perto da porta-utera, você comete muitos erros, não tem equilíbrio. Então você usa as rodinhas o tempo todo, precisa de muita graça. Mas a gente acredita, lá no fundo, que quanto mais maduros e santos ficamos, mais autossuficientes a gente se torna. A gente acha que pode tirar as rodinhas e que vai precisar de menos perdão, Quando na verdade é o exato oposto. Viver em um alto nível de obediência exige uma quantidade monumental, assim, indescritível, de graça divina ativa operando em cada segundo da nossa vida. a graça é o oxigênio, né? Sem ela, o santo não sobrevive na alta altitude. Ao invés de ser algo que a gente descarta quando cresce espiritualmente, ela se revela como um motor contínuo de cada pequena vitória sobre o nosso egoísmo. A santidade verdadeira não é um atestado de que a gente ficou independente de Deus. É a maior prova da nossa dependência nele. Perfeito! Lembra das bicicletas ergométricas no Boeing que eu mencionei lá no comecinho? A gente está tentando pedalar, achando que a nossa perna é suficiente, enquanto a graça é o combustível de jato puro, só esperando para ser jogado na turbina. A justificação lá na porta e a santificação que acontece no caminho não estão em caixas separadas. Elas são um fluxo contínuo. Isso, você é impulsionado por essa cachoeira de favor imerecido que vai desaguar lá na glorificação final. Entender isso não dá o direito de cruzar os braços e estagnar.
claro, mas com certeza tira das nossas costas aquele fardo impossível de tentar produzir santidade na base da nossa própria vontade. É uma dinâmica maravilhosa porque ela protege a gente de duas coisas, do desespero e do comodismo. Você trabalha incansavelmente, mas sabe que a energia vem de uma fonte inesgotável. Sensacional. Bom, para amarrar tudo que a gente viu até aqui, eu quero deixar uma provocação para quem ouve a gente e processando ao longo do dia. Se a santificação progressiva, essa mudança do nosso caráter no caminho, é realmente como a lã da ovelha que cresce de forma silenciosa de dentro para fora, a grande questão que fica é: qual é a dieta espiritual que nós estamos consumindo de segunda a domingo? Porque a lã não aparece do nada, ela é o resultado direto do que a ovelha come e bebe. O que a gente permite que entre no nosso íntimo, inevitavelmente vai ditar a qualidade e a pureza daquilo que brota nas nossas atitudes perante o mundo. Informamos que teremos um novo episódio sobre esse mesmo livro para continuarmos nossa jornada. Deus abençoe todos os ouvintes.